O Dead Slash não era apenas uma habilidade, e por este motivo ninguém na história de Chaos tinha sido capaz de aprendê-la. Ele assume que Jauheryun é um médico divino, assim como ele, uma pessoa que conseguiu despertar. Uma existência desperta é aquela que está fora do padrão e das regras do sistema. Eles são uma minoria extrema entre os humanos. Eles conseguem obter uma força extrema milagrosamente após rejeitar a adaptação do sistema. Essas pessoas têm força suficiente para derrubar totalmente a composição de poderes de Chaos, e talvez até mesmo da Terra do Todo-Poderoso. Há apenas um pequeno número de despertos conhecidos no mundo inteiro. Jauhery, após testemunhar tudo o que havia acontecido, fica totalmente animado, porque o fato de mais alguém ser capaz de executar uma técnica para eliminar a corrupção da alma significava que eles ainda tinham chance de salvar o mestre da fortaleza. Ao mesmo tempo, um grupo da fortaleza chega. Era a Sombra Negra. O capitão do esquadrão era um adaptador de quinto estágio. O capitão do esquadrão das Sombras Negras cumprimenta Jauheryun, pensando que ele é o mensageiro do inseto Esmeralda. Depois disso, ele pede que Jauheryun o siga até a fortaleza interna. Um tempo depois, na fortaleza interna, Jauheryun finalmente se encontra com Tive, o responsável pelos assuntos internos da fortaleza Gorgon. Jauheryun diz mais uma vez que ele não é o mensageiro do inseto Esmeralda. Ele diz que ele deve ter matado o verdadeiro mensageiro, e por isso estava com as pedras espirituais. Isso deixa todos agitados, mas Shiver diz a eles para se acalmarem, pedindo a Jauheryun para contar em detalhes o que havia acontecido depois que ele entrou em Chaos. Resumindo, Jauheryun diz que se envolveu nisso por acaso, quando havia acabado de entrar em Chaos. Tudo parecia muito estranho. Ele havia conseguido a pedra espiritual do crânio do inseto Esmeralda por acaso, e também entrou na fortaleza Gorgon por acaso. Depois disso, ele havia sido pego no incidente do Dead também por acaso, e acabou conhecendo o médico divino e aprendendo o golpe mortal, embora eu tenha visto apenas uma vez, também por acaso. Chugyu pergunta Tive se ele realmente acredita nessa história de Jiri. Shiver responde com uma pergunta: que tipo de louco ou teria de ser para acreditar nisso? Mas para ganhar a confiança de outra pessoa, ele precisa primeiro confiar nessa pessoa. Ele pergunta a Jauheryun se o corpo dele era vivo ou não. Jauheryun fica surpreendido, pois ele se lembra do fato de não ter entrado na torre usando seu corpo, e como havia saído da Torre do Pesadelo, destruindo-a, ele só poderia estar na forma de alma. Por isso ele havia parado em Chaos. Há uma grande chance de que a Árvore da Ilusão o tenha confundido com o morto, e por isso ele foi enviado para Chaos.